Fala, galera do Meteoro Repórter, nós estamos aqui com uma entrevista, tô gravando dia 18 de fevereiro de 2026, quarta de cinzas aí, feriadão de carnaval. Hoje eu chamei um cara que eu queria entrevistar muito, a editora Matrix gentilmente cedeu esse livro de 180 páginas, né? Putologia Avançada, o funk de pernas abertas, como sexo, política e música se misturam, escrito pelo youtuber Thiagson. Eu acompanho o trabalho do Thiago há algum tempo, achei muito interessante o livro dele que é escrito por um musicólogo da USP, desconstruindo inclusive o preconceito, o racismo, o elitismo que existe dentro da academia. Estou muito feliz aí que o Thiago topou essa entrevista conosco e vamos de vinheta para a gente falar de funk, para a gente falar de política, para a gente falar de cultura de verdade, que é a cultura popular. Vamos de vinheta. Thiago, eu quero te chamar aqui com uma única pergunta. O que pesou mais na hora de escrever o livro? As frustrações da USP, o trabalho de reconstruir a história do funk, ou o fato de você trabalhado também com OnlyFans na sua carreira, meu caro? Seja muito bem-vindo aqui ao Meteoro. Uma honra te receber. Ô, Pedro, a honra é minha, obrigado pelo convite, é uma honra mesmo esse convite, obrigado mesmo. Olha, tudo isso junto, acho que o trabalho é fruto dessa frustração não só com a USP, mas com a carreira acadêmica, com a carreira musical que tanto promete, mas pouco entrega. É fruto também desse trabalho sexual que eu faço para poder continuar pagando as contas, criando os filhos nessa sociedade brasileira. A sociedade mundial como um todo, em que a universidade está em desprestígio. Isso é um fenômeno mundial. Acho que é tudo isso. Cara, eu gostei muito do livro, porque ele tem uma pegada, e a Putologia Avançada é de uma letra de funk, né? Você reconstrói também as origens do estilo, a questão do DJ Malboro, a questão do funk ter surgido também tem a sua raiz dentro de uma pesquisa. E como também, né, Thiagson, a gente... o racismo não é só a violência explícita do racista, né? São esses apagamentos, são esses vieses que contam a história do ponto de vista dos brancos. É até o que é estudado dentro do curso de musicologia da USP, né? Sim, a questão... A gente fala do racismo, e o racismo é esse fenômeno que constrói toda a sociedade, né? Que a sociedade foi baseada nesse racismo, nesse colonialismo. Está tudo interligado, racismo, colonialismo, machismo, capitalismo. Então a gente consegue perceber no julgamento musical, no julgamento estético, aquele assunto que parece que estamos falando sobre música, é apenas sobre música. Harmonia, melodia, ritmo, é só música. Mas, na verdade, essas opiniões carregam um racismo, porque tudo que nós pensamos sobre música não é por causa da música, da experiência sonora em si, é por causa das pessoas que fazem aquela música. Até porque a gente vive num mundo e a música não aparece para nós simplesmente como um fenômeno sonoro. Quando a gente escuta na quebrada um Racionais, aquilo ali está num contexto social que às vezes o que predomina é mais o contexto social do que o som, né, dependendo para algumas pessoas. Então, o julgamento a estilos musicais é sempre uma questão racial e vários musicólogos têm isso como um consenso. Eu aproveito para citar um estudo muito recente, que é o do Andrew Barish, da Universidade da Califórnia. Ele escreveu um livro dedicado a estudar o ódio ao jazz, porque o jazz foi a primeira música, também negra, a ser odiada em massa. E nesse livro ele percebeu que o julgamento estético musical nunca é só sobre música, é sempre sobre essas forças sociais que agem em nós, questões de raça, classe, gênero e geração. E quanto menos acesso e menos autocrítica a gente tem desenvolvida na nossa trajetória pessoal, mais a gente tende a acreditar que é uma opinião nossa, e não que são as forças sociais agindo em nós. Então, muita gente quando fala, eu não gosto de funk porque não tem nada a ver com racismo, eu só não gosto da música, tá? Mas isso também sempre vai trazer a questão social, né?
Então é isso, basicamente. Não, essa questão do gosto, o gosto deveria ser debatido mesmo, né, Thiagson? Inclusive você pega algumas letras, teve letras de funk que viralizaram depois em declarações de pessoas brancas, e você explica, por exemplo, o contexto daquelas declarações, né? Você falou, ó, essa letra aqui foi popularizada por uma dupla de músicos, só que a letra original era de uma outra dupla do funk, em que uma das mulheres sofreu feminicídio. Então essas histórias elas começam a se perder, que é uma coisa que, por exemplo, na música branca isso é explorado, é humanizado. É isso que eu falo, a questão da cultura periférica, ela é colocada na periferia de propósito mesmo, para desumanizar, para falar que é uma música de marginalizados, sendo que é uma manifestação cultural, né, Thiagson, que muitas vezes é o alívio daquelas pessoas que já estão enfrentando aquela situação de completo desamparo, né? Sim, sim. E Pedro, essa história do feminicídio que você tocou é muito interessante porque, veja, na música clássica europeia, cada detalhe é visto com uma importância que, meu Deus. Agora, veja, a gente tem uma história bizarra em uma das músicas da história do funk que é mais aceita, mais consagrada, que ninguém questiona a legitimidade, que é o rap da felicidade. Mas eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na Dessa que eu favela tô onde eu falando. nasci. Essa música foi popularizada pela dupla Cidinho e Doca, e muita gente não sabe. O mais bizarro é que eu já li até artigos acadêmicos sobre funk que atribuem essa composição ao Cidinho e Doca, mas ela não é uma composição do Cidinho. Basta ir lá na UBC e ver quem são os compositores da música. E essa música foi composta por Jolinho Rasta, que trabalhou muito tempo como percussionista do MV Bill, e a Kátia Cileia, não é MC Kátia, é a Kátia Cileia Ribeiro de Oliveira. A Kátia foi assassinada, esquartejada, queimada. Conta o Malboro que só descobriram que era o corpo da Kátia por um exame de DNA. Veja como é que uma história dessa, a nossa sociedade tem um certo... A nossa sociedade gosta do escândalo, gosta de true crime, gosta de coisas assim intensas. Mas a história do funk é tão negligenciada que uma história como essa passa desapercebida em uma música que, eu repito, é uma das mais consagradas do funk e todo mundo conhece. Até para usar um estereótipo, né? Mas até aquela tiazinha rica de elite que detesta funk, detesta pobre, favelado, com certeza conhece essa música e até gosta, porque a crítica social ali é inegável. Então, como é que uma história dessa não é negligenciada? Porque se negligencia a história do funk. Agora, já na música europeia, cada detalhezinho, por mais idiota e superficial que seja, meu Deus, nossa, a roupa do Beethoven, o Villa-Lobos que entrou no Teatro Municipal na semana de 22 e estava com o pé quebrado, estava com a havaiana, sei lá. Sabe Até o pessoal do rock, sei lá, os Rolling Stones fizeram evasão de divisas para ter castelo na França e isso é tratado, ai meu Deus, nossa, como eles são transgressores. Cara, tem muito mais história interessante nas periferias, né, Thiago? Assim, concordo. Não dá para idealizar, né, mano? Porque a gente sabe que a periferia o bagulho é louco. A gente passa, eu já passei uns perrengues também, doideira. Mas sim, de fato é onde. Porque a pobreza, a nossa vida material, como ela é organizada, coloca os nossos sujeitos periféricos na posição de maior tensão. A tensão recai sobre nós. É por isso que é no funk que os sintomas mais se manifestam, né? Toda a sociedade é machista, então essa questão de violência doméstica é uma questão que está em todas as classes sociais, mas muitas vezes isso pipoca mais na periferia. O machismo do homem periférico, racializado, é mais manifestado nas músicas, é onde a coisa pipoca, onde aparece mais os sintomas de toda essa sobrecarga social. Então, tem muita coisa, tem muita dureza, mas nessa dinâmica social, coisas muito, muito maravilhosas e muito interessantes acontecem. Uhum.
Uma das coisas interessantes e que você desenvolve bastante, Thiagson, falando da sua própria trajetória, é a questão de você ter uma conta e ter um sustento através do OnlyFans e o papel da sexualidade na formação do funk e da própria periferia. Você pode explicar um pouco pra gente qual que é o peso disso para as pessoas que estão na periferia e que enfrentam todos os tipos de aperto? Esse é um assunto muito delicado e acho que a minha perspectiva traz uma vantagem social, que é a vantagem de ser um homem cis. Isso é uma certa vantagem em relação, por exemplo, às mulheres que fazem trabalho sexual e que a violência, pelo que eu ouço de relato delas, assim, o bagulho é muito pior. Mas, enfim, dentro disso, eu falo sobre funk putaria, falo sobre a moralidade, como é que a gente lida com a moralidade. Porque eu também não acho que a melhor resposta e o combate às irracionalidades do moralismo não é simplesmente dizendo, isso é moralista, não presta. Não, é tentando dialogar, tentando desconstruir e tentando fazer a sociedade pensar sobre essa moralidade que muitas vezes é irracional e atrapalha muita coisa mesmo. Então, eu procuro trazer esse trabalho sexual, conciliar isso, abraçar isso na minha pesquisa e pensar sobre, não só sobre o meu trabalho sexual, Pedro, mas sobre também, eu comecei esse doutorado do capítulo 0. Não comecei do 1, comecei do 0. E nesse capítulo 0, eu trouxe uma meta-análise. Que doutorado é esse? Que pesquisa é essa? Por que eu estou fazendo isso na minha vida? Eu costumo brincar e dizer que a carreira acadêmica é meio que como entrar para o crime, é um caminho sem volta. Por quê? Eu só fiz doutorado porque eu vi que não dava mais para voltar, sabe? Eu falei, bom, eu tenho esse diploma de bacharelado em música clássica. Você teria feito outra coisa se você tivesse pensado melhor? Não, eu amo música e trabalharia com música, mas talvez não. Se eu tivesse a chance de trabalhar, talvez como eu tenho trabalhado hoje lá no passado, eu não sei se eu faria do mesmo jeito. Porque eu amo estudar, eu amo ser professor, mas não sei se eu faria do mesmo jeito. O que eu quero dizer é o seguinte: você não sabe o que você vai fazer. Aí você fala, bom, já estou com bacharelado, não tenho nenhuma perspectiva profissional, estou desesperado, preciso de dinheiro para ontem, e é literalmente para ontem, porque a gente que veio de periferia é uma carência ancestral. Meus pais não tiveram, minha avó menos ainda, e aí vai. E ao mesmo tempo você tem muito mais do que dos seus pais, porque você tem uma faculdade, fez um mestrado e fez um doutorado. Então é como se eles estão com um carro, você está com um foguete. Exatamente, tem essa vantagem, né? Mas essa vantagem simbólica, que já é muita coisa, vindo de onde a gente veio, não é uma vantagem, quer dizer, não garante sustento, né? Exato. E aí, eu falei, bom, não sei o que eu vou fazer, mas fiz o bacharelado, eu sei que dá para fazer um mestrado, eu gosto de estudar, então vamos. Eu sei que dá para fazer um doutorado, eu gosto de estudar, então vamos. Então eu procuro pensar por que eu estou fazendo isso. Lembrando que a gente vive num momento, Pedro, em que o Brasil forma mestres e doutores para o desemprego. Não se abre concurso, a universidade está saturada, e infelizmente o que eu aprendi na universidade é muito mal aproveitado. Eu aprendi coisas que o mercado musical precisa usar, precisa desse conhecimento. Mas a universidade só me treinou para dar aula, para prestar concurso e dar aula numa universidade. É um esquema de pirâmide que você é treinado para ser um deles, sabe? Mas assim, o trabalho sexual vem de trazer essa perspectiva de alguém que tenta enfrentar esse moralismo, precisa de dinheiro para ontem, está numa carreira acadêmica sem perspectiva profissional, desesperado, mas também eu uso isso para lembrar uma coisa. As primeiras universidades da Europa eram uma extensão da igreja. Universidade de Paris, Universidade de Oxford, Universidade de Bolonha. E a consequência disso está até nos dias de hoje, quando a gente vê universidades católicas como a PUC, presbiteriana, Mackenzie, metodista. E aí você pensa, gente, mas o que a universidade tem a ver com religião? Bom, hoje a coisa está separada, mas no passado não era. A grande questão é que no modo como o acadêmico, o intelectual se porta, carrega um certo requisito de você ter uma moral ilibada
pura, sem mancha. Então eu procuro questionar isso porque a universidade trabalha com questionamento, trabalha fazendo pergunta, trabalha colocando o dedo na ferida. E por mais incômodo que isso seja, é o meu papel de pesquisador. Então acho que é pensar sobre e por quê? Por que eu não posso ter um trabalho sexual? Por que isso diminui a qualidade do meu trabalho? Por quê? Hã? E a resposta, não vem uma resposta assim, essa é uma característica do moralismo, ele é irracional. Então as respostas para ele são muito mais emocionais do que racionais. Uhum. Esse moralismo ele vai justamente contra, né, Thiagson, a pessoa periférica, né? O corpo periférico ele é tratado como, enquanto você tem, por exemplo, o mercado adulto em si ele já é colocado num escanteio, mas eu tô falando assim, a repressão para cima de vocês, é o que você falou do caso das mulheres, é muito maior. E uma coisa que eu ia te perguntar, com todas essas limitações e frustrações que você falou para mim, as universidades estão formando pessoas para o desemprego. Não tem uma realidade em que o cara vai virar um pesquisador com várias bolsas e não tem a realidade do cara ter uma instituição que vai pagar bem pela hora-aula. E lendo o seu livro, fica muito explícito isso logo nas primeiras páginas, assim, ao longo dele. Você sentiu que o livro foi uma libertação dentro da sua tese? De colocar no papel tudo que você não conseguiu dentro do processo de avaliação universitário? Olha, eu acho que sim, acho que eu fiquei feliz, porque veja, Pedro, esse é o 4º livro que eu escrevi, e Legal. eu vou ser bem sincero para você, eu escrevo, eu não tenho nenhuma pretensão de ser escritor, de participar disso, desse mercado editorial, não é nenhuma pretensão. Tudo que eu faço é uma constante luta pela sobrevivência, porque apesar de... Hoje, eu não moro numa realidade periférica como eu já morei, eu já estou inserido mais uma classe média, mas ainda assim, para a gente que veio de baixo, a permanência nunca é garantida, o bagulho é muito louco. Né? Então, tudo que eu faço é sempre... E acho que o livro representou não só essa libertação, mas perceber assim, nossa, gente, tem interesse por isso? Porque eu não esperava que tivesse um interesse. Aí, graças ao grande historiador Joaci Furtado, ele viu na minha tese alguma coisa e falou, nossa, isso aqui a gente precisa publicar e vai ser um grande interesse. Eu falei, tá bom, porque eu também estou fazendo doutorado pela luta pela sobrevivência, não estou esperando um prêmio Nobel com isso. Eu quero poder trabalhar. Olha que bizarro, né? Enquanto é ruim trabalhar, a gente é explorado. Mas Sim. olha como eu estou para trás, eu estou pedindo trabalho. Claro. Por favor, me explorem, sabe? É bizarro. Porque é para criar aquela rede de influência, né, Thiagson? Que uma coisa vai puxando a outra, que é uma coisa que as pessoas da classe média, da elite eu nem falo, a elite não, literalmente não precisa fazer nada para conseguir as coisas simplesmente vão para eles pelo círculo de influência. Você tem que construir isso, e isso é sabotado, né? O tempo inteiro. Exatamente. E mesmo quando a gente consegue, quando eu consigo algum convite que eu acho que na minha perspectiva de quem veio de baixo, que eu acho que é bem remunerado, né? Ou seja, não é uma perspectiva muito confiável. Quando a gente acha que ganha bem, o padrão do rico, do classe média, é outro padrão. Mas a questão é essa permanência, é muito difícil, é muito incerto, né? É uma carreira muito difícil, sabe? É muito instável, é muito... E até é uma característica da minha vida, assim, trabalhando com arte, mesmo trabalhando como professor, eu nunca soube o meu exato salário, porque cada mês entra uma coisa, eu não sei quanto eu ganho exatamente. Então é uma coisa meio bizarra, essa instabilidade, essa incerteza. Acho que tudo que eu faço, assim, de publicação de livro, de produção de documentário, de curadoria, de um monte de coisa, eu digo, não são múltiplos talentos, é desespero e luta pela sobrevivência, porque o bagulho é louco, meu amigo. O bagulho é muito louco. Cara, você falou que esse é teu 4º livro? É o 4º livro. Quais foram os assuntos dos outros livros? Tenho uma curiosidade. O resto da Olha, eu conheço teu canal faz tempo já. Seu canal é muito bom. Uma coisa boa, né, de estar numa certa idade, é que a gente teve tempo para
Então, o primeiro livro que eu publiquei foi no momento que eu estava ainda envolvido com a música clássica, muito jovem. Um livro bem técnico, de harmonia, falando sobre a obra Opus 2 de Alban Berg, que é um dos caras lá da Segunda Escola de Viena, na Áustria. É só música clássica do século XX, harmonia e técnica de composição. Esse livro, acho que eu tinha a pretensão de escrever livro, eu gostava. Depois dele, nunca mais eu tive. Os outros livros foram por acidente, por convite. E eu falei, beleza, então vamos lá. Aí teve um outro livro sobre Sorry It's Over, que era a morte da música clássica, né? Trazendo uma autocrítica, então já estava envolvido com funk, já estava podendo assumir, já tinha repertório. Você se especializou acadêmico. em música erudita e depois foi pro funk? A minha formação é essa, né? Eu fiz o curso técnico na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, toquei violão clássico, depois piano clássico. Aí eu falo isso, gente, porque a faculdade de música ela é escrota. Você já tem que entrar sabendo música. Não é um vestibular que você passa e começa a aprender música, não. Aí depois eu fiz o bacharelado em composição musical, e essas instituições, as instituições que ensinam música de referência, elas só ensinam música clássica, não tem outra coisa. Quando tem uma música popular, é o jazz e a bossa nova. Então eu fiz essa formação e depois eu comecei a ficar de saco cheio, a perceber que isso não dialogava com a minha realidade, a perceber que quando eu estava estudando isso, eu tinha vergonha de ser pobre, eu tinha vergonha de ter ouvido Frank Aguiar, Limão com Mel, Calcinha Preta, enquanto meus professores falavam, não, com 5 anos eu tocava Brahms, eu ouvia Tchaikovsky. É fogo, né, cara? Porque é um negócio que, tipo, e tudo música de branco, né? Sim. No Brasil. Sim. No Brasil, sim. E tem um dado no Brasil muito, muito interessante, que um musicólogo, eu acho que ele era austríaco ou alemão, Franz Kurt Lang, ele descobriu que no Barroco Mineiro, a maioria dos músicos de orquestra eram mulatos e pardos livres, nesse barroco brasileiro. E aí é interessante porque é como hoje a música de concerto é feita por uma galera que veio de periferia, porque tem muitos projetos sociais em periferias, então as orquestras são ocupadas por pessoas de periferia, negras, nordestinos e tal. Então isso é bem interessante. Agora, quem é que fica com os créditos, né? Sempre o branco, Camargo Guarnieri, para dar um exemplo aqui, ou o embranquecido da história, que é o caso do Carlos Gomes, que para estar onde ele chegou, com certeza naquele momento ele precisou ser embranquecido. E você não teme... Não, eu acho que você não teme isso, porque você realmente resgata as origens. E uma coisa que eu tenho para te perguntar, quando você mergulha na questão da putaria, porque isso é uma coisa que enriquece teu livro, como é que isso foi recebido na USP? Ou você não abordou tanto na tese? Não, eu abordei. A minha tese foi sobre os bailes de favela, que é a produção mais contemporânea, mais underground, aquela que gera mais dificuldade de aceitação social. Então, acho que falar da putaria foi nesse sentido, assim, no sentido dessa produção musical, desse gênero musical, e de também entender o quanto a putaria, historicamente no funk, ela sempre foi e ainda é acusada o tempo todo, principalmente por grupos intelectualizados, seja esquerda ou direita. Mas é uma música despolitizada, que não fala nada, que não acrescenta nada, só bagunça. Eu acho que é muito perigoso e superficial a gente só enxergar a política quando ela se manifesta de maneira explícita. No funk consciente é isso, a política está ali de maneira explícita. No rap é isso, a política está de maneira explícita. Mas na putaria, a política está implícita, porque o ser humano é um animal político, então vai ter política em tudo. Então quando a gente vê, por exemplo, olha o momento que a gente vive hoje, em que os debates sobre feminismo ganham a centralidade, né? A centralidade pública. Isso está em todo o campo da nossa vida. Então, isso é importante, é uma discussão legítima. Aí vai lá um cara e mete uma letra escrota, podre, justamente hoje. Você fala, caramba, cara, o que está acontecendo? Talvez esse jovem
esteja falando da sua falta de acesso a esses debates. Porque a gente sabe também que muitos debates de gênero, debates raciais, muitas vezes eles se transformam em capital cultural, que uma elite intelectualizada vai ter, e a quebrada não vai. E aí o cara vai reproduzir isso. Então, quando a gente vê no caso das crianças que cantaram putaria, o que a gente está vendo? Isso foi uma época bizarra no funk, eu nomeei isso de maneira irônica, né? A época de ouro da putaria mirim. Obviamente uma expressão irônica, porque houve esse caso bizarro em que, por volta de 2014, a gente teve um monte de criança cantando putaria explícita. MC Pedrinho, MC Brinquedo, MC Pikachu, o Pedrinho foi até processado pelo Ministério Público, teve as músicas retiradas da plataforma e teve shows cancelados, né? Ficou 9 meses sem fazer show. No momento que ele estava ganhando grana, tirando a mãe do trabalho doméstico. O que isso está contando? Quando uma criança canta uma letra dessa, ele fala algo implícito, está implícito ali, que ele está dizendo que não tem infância nas periferias. Porque a infância necessita de uma realidade material para que haja essa proteção com a criança. A infância não nasce com a criança, ela é criada socialmente. Ela é uma construção social, inclusive uma construção social muito recente. Eu destaco o livro História Social da Infância, de 2 pesquisadoras muito brabas, que traz essa perspectiva de que no século XIX, por exemplo, as crianças eram consideradas adulto menor. Então você tratava como adulto, e olha que bizarro, de pensar nisso, que não havia essa ideia de infância, muito provavelmente o abuso sexual infantil era algo muito naturalizado. Sim. Então, a ideia de infância é uma conquista histórica muito recente. Só que essa conquista histórica vai chegando nos grupos com mais acesso. Nas periferias, onde tem menos acesso, muitas vezes não tem infância. Só que olha que coisa, Pedro. A gente problematiza a ausência da infância numa criança que canta putaria. Mas na hora que o moleque tá vendendo pano de prato na rua, tá vendendo bala no farol, ninguém fala nada. As pessoas querem até fugir, né? Ou seja... normaliza ou trata como uma coisa que não pode se aproximar da minha realidade, né? Sendo que a pessoa tá vivendo na mesma cidade que você. Por que ela tá ali na rua vendendo coisas, né? Sim, sim. Ou a gente individualiza, né? Pensa assim que a culpa é dela. Nossa, olha a situação que essa criança tá, né? Então acho que tem essa política na putaria, essa política... E acho que uma coisa eu percebi, graças a Milene Mizrahi, que é uma pesquisadora que ela estava na minha banca de doutorado. E eu falo dela porque ela fez um doutorado sobre o Catra. E ela falou assim, Tiago, você está falando das produções de baile de favela, né, principalmente no contexto de São Paulo. Eu fiquei perguntando, onde estão as mulheres aqui? Quando ela fez essa pergunta, eu falei, de fato tem muito homem, porque na hora que a gente vai no baile funk, na hora que a gente vê essa música de baile de favela, infelizmente, a produção é majoritariamente masculina. E aquela produção heteronormativa. Mas aí eu percebi que depois dessa pergunta, que eu também estava falando sobre as masculinidades negras periféricas. E eu percebo que a putaria é uma grande utopia dessa juventude negra periferizada, que é o perfil mais assassinado pela polícia, segundo os dados de segurança pública. Então, na música de putaria, você vai ver um jovem negro cantando que ele tem autoestima, que na prática não tem, cantando que ele pega todo mundo, e na prática não é isso que acontece, cantando que ele é desejado, na prática não é isso, cantando que ele consome, que ele tem dinheiro, na prática não é isso. Ou seja, o que ele canta é uma ilusão utópica que não existe, é o que ele gostaria de ser. Então acho que a putaria também fala dessas questões políticas e dessa masculinidade negra periférica dos jovens que fazem essa música. E é algo que, na verdade, existe nos outros estilos musicais, mas por conta do racismo, desse preconceito com a periferia, os caras vão lá e estigmatizam, né? E uma coisa interessante, Thiagson, eu me lembro disso por conta da lapada do Chavoso, mas você também foi alvo daquele Rubinho Nunes, o ex-MBL, que na verdade é tudo MBL, farinha do mesmo saco, que a gente tem agora políticos profissionais no cenário, extremistas de direita, que tentam eliminar a cultura periférica do cenário de São Paulo, né? Me conta um pouco como é que foi isso.
Sim, a participação na CPI dos pancadões confirmou algo que eu já imaginava, né? Que na hora que você está ali na prática falando, fica visível que aquilo é um grande espetáculo. Eles dispõem de um aparelho público, né, com pessoas gravando, com aquilo sendo transmitido, com vários jornalistas ali. Eles dispõem desse grande palco para a promoção das suas pautas políticas, dos seus ideais. Então, é assim, é como se eu tivesse participando dessa encenação toda e ajudando de algum modo. Por mais que eu tenha usado esse palco para trazer um pouco de ciência, para mostrar, e acho que eu tive muito êxito em mostrar as incoerências e ter os cortes viralizados, isso foi muito bom, mas na prática a gente percebe, eu não sei se eu percebi grandes mudanças disso. Cada vez mais eu tenho lido autores que trazem uma coisa que é muito pessimista e muito cruel, mas infelizmente é o que eu acredito agora, que a consciência das coisas ainda não é suficiente para mudá-las. É preciso algo mais além da consciência, é preciso uma série de fatores. A gente tenta conscientizar, trazer dados, trazer ciência, mostrar as incoerências, mostrar a irracionalidade e o racismo dessa perseguição ao funk, mas muitas vezes essa consciência não basta para mudar, e precisa algo mais, né? Eu acho que tá mutado, Pedro, você tá falando aí. Eu me mutei aqui por conta do barulho da rua. Eu acho que tem que explicitar que eles não têm projeto e que, na verdade, assim, eu me lembro também, um dos aliados de assessores desses caras, aquele Vicky Vanilla, falava de exterminar a população periférica fazendo um baile de funk no centro de São Paulo e bombardeando o lugar. Essa é a mentalidade dessa turma, né? Eles acham que isso vai resolver problema de criminalidade. O que você pensa sobre isso? Essa questão da criminalidade e a periferia. Olha, são muitas questões. Primeiro, eu acho que sobre esses discursos que tendem a dar uma resposta muito fácil para um problema complexo, isso é muito sedutor. Isso é muito sedutor e eu acho que esse avanço da direita pelo mundo tá fazendo a gente perceber que como é que a gente dialoga e como é que a gente vai contra tudo isso. Porque parece que a complexificação do discurso, e você fala das questões sociais, muitas vezes não é suficiente para você trazer as pessoas para o seu lado e para a luta e entender isso. Agora, essa questão da criminalidade é o que eu disse na CPI, né? Tem um pensador canadense que ele se perguntou por que as pessoas escolhem o crime se tem tantos meios legais para ser desonesto, né? Tipo, não pagar imposto, começa por aí. Exatamente. O que a gente percebe é que o que é chamado de crime tem a relação racista nisso aí também. O que é chamado de crime são ações ilícitas de pessoas racializadas. O que é esse estigma do bandido, do cara mal. Porque se você vai para qualquer lugar branco de classe média, vá para Moema, Pinheiros, Vila Madalena, você vai ver que tem gente ali fazendo cada criminalidade. Quer dizer, tem tantos meios lícitos, ou às vezes é lícito mesmo, né? A corrupção parlamentar, de ser desonesto, que você fala, para que algumas pessoas escolhem o crime, né? Então acho que é essa perspectiva, né? E veja, não é aceitar o crime periférico, porque o crime branco também acontece. Não se trata disso, se trata de perceber o crime como um fenômeno muito complexo. E que não está só na favela. Essa ideia de que tá só na favela é aquele sintoma da pessoa classe média, muitas vezes, que não tem acesso a alguns debates, que olha uma população periferizada roubando celular ali por miséria, fome, e acha que o crime eles são a causa do crime, eles são bandidos por essência, eles são... E, na verdade, é todo um processo social conjunto que vai fazer aquele menor chegar ali e ratear um celular, por exemplo. Uhum. E é uma coisa curiosa, né? Esse argumento de que é da periferia bandida é justificativa. Estamos em tempos que a gente está vendo em outros lugares do mundo isso acontecer, é justificativa para genocídio, né, Thiago? Essa que é real. A gente
é para justificar 120 corpos, as pessoas brutalmente assassinadas naquele caso do Rio de Janeiro, no Alemão e na... Ai, gente, esqueci o nome do outro, do Alemão e da... Enfim. Complexo da Penha? Será que é da Penha? Acho que é da Penha. Eu acho que é o Complexo da Penha. Foram os dois complexos e, assim, 120 mortos, o Cláudio Castro alegando ali, a gente foi atrás da liderança do Comando Vermelho, o cara não foi o tal do DOCA, o cara não foi achado, e aquelas pessoas morreram e ninguém fala nada, entendeu? E é uma coisa que, assim, por mais que você... Aí eu falo da minha perspectiva de classe média. Eu entendo que a gente precisa de segurança pública, precisa eventualmente de policiamento, mas eu entendo um jovem de periferia que odeia a polícia, especialmente a polícia militar. Porque é uma organização feita para matar, é uma coisa absurda. E, cara, estamos já se encaminhando para o final da entrevista. Você pretende escrever novos livros? O que está na tua cabeça? O trabalho no YouTube, o trabalho no TikTok, quais são os futuros projetos? Aproveita que aqui é o espaço para você falar de você também. Ô, Pedro, obrigado. Como disse Paulinho da Viola, não sou eu quem me navega é o mar. Eu nunca sei. Eu vivo uma vida sem planos, eu só quero trabalhar, amo fazer o que eu faço. Gosto de escrever, eu gosto de dar aula, gosto de escrever para todo dia eu escrevo para mim, eu escrevo as reflexões, eu uso a escrita como uma forma de apurar o pensamento, né? Mas não sei, espero que tenham convites para diversos trabalhos, não só para dar aula e palestra, mas para escrever livro. Eu quero trabalhar, essa é a minha vontade. Mas novamente, não sou eu quem me navega é o mar. Tá certo, então. A gente deseja para você muito sucesso nesses novos projetos. Precisando divulgar aqui do Meteoro, conta comigo, vamos fazer isso, que é importante, inclusive, para fazer até uma coisa. Você falou muito no seu livro, né, Thiago? Você falava até da Praça do Relógio da USP, como é que as estruturas são construídas dentro da universidade. E é importante dizer, a sua crítica é para melhorar a universidade, é para melhorar a educação. Não tem nada a ver com essa galera da extrema-direita aí que estão destruindo o ensino público, né? Sim, e é importante lembrar que a universidade é uma instituição autocrítica, essa é a beleza dela. É a própria universidade quem critica a universidade. Eu não estou criticando a universidade baseado no meu achismo, eu estou citando vários autores, acadêmicos, consagrados. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Pedro Demo, que ele diz assim: a universidade é como um sarcófago, brilha por fora, mas por dentro tem um cadáver. E ele é um acadêmico formado na Alemanha, que deu aula em Brasília, já consagradíssimo. Esse é o papel da universidade. É uma crítica para melhorar, não é uma crítica para destruir a universidade. Perfeito. Thiagson aqui no Meteoro Brasil, meu querido. Sucesso. Para nós. Bom trabalho, boa tarde, meu querido. É isso aí, coração. Obrigado, Pedro. Tamo junto, valeu. Tamo junto, querido. Até mais. Tchau, tchau. Canal do Thiagson aqui no Meteoro Brasil, meus queridos e queridas. Vamos para os créditos finais. Gostou dessa entrevista? Curte, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo o que você achou do entrevistado, do tema. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.